Bom dia, bom dia, bom dia, povo lindo, povo saudável, povo mais que vencedor em Cristo Jesus. Olha, hoje eu quero falar sobre doenças, enfermidades, problemas de saúde. Você acha que Deus ele está envolvido com doenças? Você acha que Deus ele coloca uma doença, por exemplo? Tem pessoas que acham que existem doenças que é para a glória de Deus. Tem pessoas que pegam até textos bíblicos para falar isso. Qual que é a sua opinião? É um assunto polêmico. Esse assunto divide a igreja, os cristãos, o corpo de Cristo. Algumas pessoas pensam uma coisa, outros pensam outra, acham alguma coisa. Eu tenho a minha opinião, mas tem hora que a gente tem que deixar a nossa opinião de lado, o que eu acho, e a gente tem que ficar com o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre isso? Como um todo, sem ser um versículo isolado. O que a Bíblia diz sobre isso? Tá? Nós vamos ler um versículo e eu quero conversar com você sobre isso hoje. Tá bom? Talvez você tenha essa dúvida. Talvez você pense que Deus ele permite uma doença, ele coloca uma doença, ele prova uma pessoa com uma doença, com uma enfermidade. Abra sua Bíblia em Salmo 103, versículo 3. Vamos ler a partir do versículo 1, mas até o versículo 3. Diz assim: bendiga minha alma ao Senhor, bendiga todo o meu ser, bendiga o Senhor, a minha alma. Não te esqueça de nenhuma das suas bênçãos. Olha o versículo 3. É Ele que perdoa todos os seus pecados e cura todas as doenças. Olha só, o salmista, né? A gente vê vários salmos aqui apontando para Jesus. Porque o Antigo Testamento é isso. Ele aponta, é uma profecia sobre o que haveria de vir. Jesus, quando ele veio para cumprir o plano do Pai, que era o resgate, a redenção, pagar um preço para que o homem pudesse novamente ter acesso àquilo que Deus planejou, para que o homem se tornasse, para que a humanidade voltasse a se tornar filho. A todos que crê, todos possam se tornar filhos de Deus. E como filhos, como herdeiros, acessar aquilo que vem do alto, aquilo que vem de Deus. Porque o pecado separa o homem de Deus. E o pecado trouxe consequências. Uma das consequências que o pecado trouxe para a humanidade são as doenças. Então, vários textos bíblicos a gente vai ver que Jesus ele veio para perdoar os pecados e levar consigo as doenças, levar as enfermidades. Porém, nós não aprendemos assim. Nós aprendemos desde criança que Jesus ele perdoa os pecados, mas talvez, se for da vontade de Deus, ele cura as doenças. Mas nós lemos um texto aqui que fala, né? Ele perdoa todos os pecados e cura todas as doenças. Então, será que é da vontade de Deus que as pessoas sejam salvas? E será que é da vontade de Deus que as pessoas sejam curadas? Certa vez, Jesus, diante de um paralítico que veio para ser curado, Jesus disse: perdoados estão os seus pecados. E as pessoas perguntaram: mas como que ele está perdoando o pecado? E Jesus respondeu assim: olha, o que é mais fácil dizer? Perdoados estão os teus pecados? Ou levanta-te e anda? Aí ele disse ao paralítico: para que as pessoas creiam, levanta e anda. Porque para Deus, para Jesus, não tem diferença nenhuma entre perdoar os pecados e curar as enfermidades. Na verdade, uma coisa é consequência da outra. Deus ele não põe enfermidade na vida de ninguém para provar ninguém, nada disso, nem permite. Mas as doenças entraram por consequência do pecado. O pecado ele foi pago o preço ali na cruz. O perdão dos pecados nós alcançamos pelo sacrifício de Jesus, com sua morte e sua ressurreição. Na sua morte nós morremos com ele, na sua ressurreição nós ressuscitamos com ele para uma nova vida. E essa nova vida é uma restauração da vida que Deus ele planejou para nós, uma vida abundante, sem doenças. Agora, sabe qual que é a dificuldade? É quando você olha a circunstância, você olha para uma pessoa, mas fulano morreu, o filho dela morreu, fulano tem uma enfermidade, até hoje não foi curado. Por que Deus não quis curar? Por que Deus não curou aquela pessoa que morreu e ela orou e ela pediu? Meus irmãos, a gente não tem resposta para todas as pessoas. A gente fica com a Bíblia. O que a Bíblia diz sobre isso? O que a Bíblia num todo ela diz? Você vai ler de Gênesis e Apocalipse que Deus ele não está envolvido em colocar doença. Deus está envolvido em ajudar o homem a sair da doença, a sair do pecado.
Não é a vontade de Deus que as pessoas vivam no pecado. Não é a vontade de Deus que as pessoas vivam na doença. A vontade de Deus é que todos sejam salvos, sejam resgatados do pecado, do juízo, das doenças. Então, não é a vontade de Deus. Então, uma das formas da gente vencer a doença é a gente entender que ela não vem de Deus. Uma vez que você entende que não vem de Deus, porque se o problema for Deus, o meu problema, o seu problema não é Deus. Nosso problema é o diabo. Porque se Deus for o problema, se é Ele que coloca o problema em nós, quem que vai ser a solução? Então, se você conhece alguém que está passando por uma situação de enfermidade, precisa de saúde no corpo físico, e ela já conhece a palavra, ela precisa aprender essa palavra que eu estou te ensinando agora, você precisa compartilhar com ela, porque às vezes ela está enganada, achando que é a vontade ou a permissão de Deus, porque ela ainda não foi curada, ela acha. Mas vamos desligar o achômetro, vamos ficar com o que a palavra diz. A palavra diz em todos os textos de Gênesis, Apocalipse, poderia citar vários aqui, que é a vontade de Deus manifestar a cura, que nós já somos curados em Cristo, que Jesus levou sobre si todas as nossas enfermidades, todas as nossas dores, pelas suas pisaduras, ou seja, pelas suas feridas, nós fomos sarados. Isaías falou isso 700 anos antes de Jesus vir, ele falou no passado, nós já fomos sarados, apontando para Jesus, o que Jesus ia fazer na cruz, já dava para Isaías a certeza de que nós, em Cristo, nós já somos sarados, já somos curados. Então as enfermidades não são bem-vindas em nós, não são de Deus. Deus não coloca para Jesus tirar, não existe isso. Jesus só faz as obras que viu o Pai fazer. Desde o início, Deus não colocou nenhuma enfermidade no homem, quem coloca é o diabo, é Satanás. Se você conhece quem é o autor, fica mais fácil você ir contra, repreender, lutar contra, receber de quem vem a cura. Não é ele que põe a doença, ele dá a cura. É Deus que dá a cura. Então, o primeiro passo para a gente receber uma cura é você crer. É você crer que Deus ele quer te curar. Que Deus, o plano dele é a cura. Na verdade, a Bíblia diz que ele já te curou. Se você crê em Jesus Cristo, você pode receber essa cura que já foi ali na cruz do Calvário estabelecida para você. Agora, por que ainda ela não se manifestou? O fato dela ainda não ter se manifestado não invalida o que diz a Bíblia, não invalida todo o plano de Deus. Olha só, Jesus não veio para perdoar os pecados? Todas as pessoas hoje vivem salvas, vivem libertas do domínio do pecado? Ou ainda não? Ainda não. Muitas pessoas que a gente conhece estão escravizadas pelo pecado, porque elas ainda não foram salvas. Então eu posso dizer que Jesus não tem vontade de salvar ela? Não é plano de Deus a salvação para todos, afinal eu conheço pessoas que não foram salvas. A saúde é a mesma coisa, porque eu conheço uma pessoa que ainda não foi curada, ou uma que morreu e não foi curada. Por isso eu vou dizer que então não é a vontade de Deus. Aí eu vou criar uma doutrina que não é bíblica, e eu vou dizer por aí que Deus ele permite a doença, Deus ele trata as pessoas com doença, não é a vontade de Deus. E aí quando você vai orar, você ora assim, Pai, se for a tua vontade curar, o Senhor cura. Não, está errada essa oração. Essa oração não é bíblica. A oração bíblica é, Pai, eu creio que o Senhor já levou as enfermidades ali na cruz. Portanto, essa doença não deve ficar no corpo dessa pessoa, porque ela já recebeu Jesus, aquele que perdoa os pecados e também as doenças. Cura as doenças, também cura as enfermidades. Então é mais simples do que a gente pensa, mas nós precisamos crer. Por que nós não cremos? Porque nós aprendemos errado. E quando você aprende errado alguma coisa, isso traz uma incredulidade naquela área. Se você não tem fé, não pense que vai conseguir alcançar alguma coisa do Senhor. Tiago falou no capítulo 1, sem fé é impossível aproximar de Deus. Como que você vai receber a cura sem fé? Então, meus irmãos, pratica a palavra, vamos estudar mais a palavra, tá? Se você concorda ou não concorda, escreve aí nos comentários, encaminhe essa mensagem para outras pessoas também. Tamo junto. Pratica essa palavra, vive em paz, em nome de Jesus.